Olá, boa noite. Vamos começar mais um bate-papo. Hoje, dia 18 de maio, e vamos falar hoje sobre o Bhagavad Gita com o grande amigo Goura. E, bom, esperando aí todo mundo se conectar. Olá, seja bem-vindo. Já já vamos começar. Nessa introdução eu sempre gosto de apresentar, né, quem veio participar comigo. O Goura foi um amigo de formação em yoga e super gente boa, nem um pouco. é, Tá aí, Goura. Tava falando de você. Sempre gosto de dar uma introdução, né? Você tem esse jeito super leve, super amigável, e eu achei que seria a ótima pessoa para falar sobre um assunto que é bem sério, né? Mas que a gente possa trazer essa leveza do bate-papo. Então, é isso. Não vou me delongar mais. Vamos começar. Peraí que tá carregando aqui. Olá, Tudo bom? tudo Tá. bem? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ajeitar. Ah, tá bom assim? Tá ótimo. Que bom te ver. Também. Pessoalmente, tem tanto tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Eu tô adorando o bate-papo por isso. Eu tô encontrando pessoas que não deu para encontrar pessoalmente desde que eu voltei de Búzios. E agora com a quarentena, né? Fica Ixi, mais difícil. mais difícil Então, ainda. a gente... Tá tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. E você, tudo bem? Como é que tá aí? Tá tudo bem. Por aqui, tá Te tudo bem acompanhando também. lá direto, me inspirando. Olha, que honra! Eu que me inspiro em você, é uma troca mútua, que legal. É bom ter pessoas assim, né, por perto, É, essa é vibe. verdade. A gente fez Agradeço. um grupo bem legal, né? Sim, No curso, acho que todo mundo se ajuda, isso é muito bacana. sim. Uma família Todos, mesmo. todos muito bacana ali, todo mundo na mesma vibe, né? Então isso acho que contribuiu bastante assim para fortalecer, né? Mesmo que distante assim, os laços. Sim, E é aí, verdade. bem, E, e a gente sempre se apoiando, né, em continuar. Eu acho que isso que é legal, assim, né? Porque não é fácil, né? E você travou pra mim. Se eu travei pra você, deixa eu ver se é a minha conexão. Oi, Gi, oi, Tiago, sejam bem-vindos. Acho que ele caiu. Vou esperar ele entrar de novo. Bom, como eu havia falado, né? E eu estava aqui falando com o Goura, a gente estudou juntos no curso de formação de yoga, mas o Goura, ele veio de uma filosofia já relacionada ao yoga, né? Ele é Vaishnava, que a gente chama vulgarmente de Hare Krishna, né? E e essa filosofia toda importada da Índia, né? Uma religião importada da Índia, trazida para o Ocidente pelo Prabhupada. Sempre troco onde é o B e o P. Que horror. Mas enfim. E aí eu chamei ele justamente por achar que ele tem mais propriedade para falar do Bhagavad Gita, né? Porque ele não só estudou isso com o yoga, mas toda a filosofia de vida dele, né? Toda a religião. Ah, eu vi.
Tudo certo? Eu vou chamar de novo. Pronto. Oh, desculpa, Tudo bem. apagou tudo aqui. Perdão. Acontece. Não, que isso. Cada semana acontece alguma coisa. A minha conexão também já caiu, da outra pessoa. Sempre assim, né? Tudo de Vixe. boa. É, o celular tava com 38% e apagou tudo de repente, do nada. Eita, é Aí, que ele vixe, vai já tive que ligar esquentando. de Não novo. aconteceu isso já também. É, Não faz dá parte. suporte, né? Hum, É. Sua pequena tá aí te assistindo, é? Tá aqui do lado. A bolota aqui, ó. Oi, dá oi, filha. Oi. Ana! Adorei seu penteado! É, o cabelo super arrepiado, né, filha? Dá um oi pra galera. Oi, oi, Bia. Ai, gente, que Golpe Dave. lindeza! Só bochecha. Que gostoso, Dora. Segura. Parabéns, Água. Tá sendo uma delícia, Obrigado. né? Ah, muito bom, muito bom. É pô, bem legal, assim. Enfim. É, você tem E uma aí? voz de paz, Ana. Não sei. Eu tô aprendendo, né? A gente vai aprendendo na prática. É, faz sentido, né? Não tem como se preparar para tudo antes, né? Bom, vamos lá. Então, É, verdade. eu já Vamos te lá. apresentei mais ou menos, mas vai você se apresentar aí. Diz quem você é, Ah, como você chegou no sim, é. yoga. É, enfim, eu, na verdade, eu sou Hare Krishna, né? O nome Gauravatara é meu nome Hare Krishna. Eu conheci o movimento Hare Krishna há mais ou menos quase 20 anos atrás. Então, eu comecei a praticar o que a gente chama de Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, né? O serviço devocional a Deus, a Krishna, como a gente, né, adora ele. E então eu tive esse contato e tudo. Na época, eu até não praticava nenhum tipo de yoga, tipo Hatha Yoga ou Vinyasa, enfim. Sempre, na verdade, eu tinha um pouco assim de aversão. Eu Mas, ia te e perguntar aí, sobre isso, se você tinha é, esse eu problema tinha com esse yoga. bloqueio, Eu não pratico, não, tipo, pra mim essa coisa de asanas e tudo, não era mim. Mas aí com o tempo, passar dos anos e tudo, eu fui conhecendo outras pessoas que praticavam yoga. O Bhagavad Gita, né, que a gente estuda de Prabhupada, o Bhagavad Gita como ele eu conheci ele primeiro, eu ganhei um Bhagavad Gita de um conhecido que era professor de yoga, inclusive, e foi meu primeiro contato com a consciência de Krishna, né? Então, e ele era professor de yoga, só que ainda nem tinha praticado yoga e nada assim, pô. Enfim, e aí eu conheci, ele me deu um Bhagavad Gita de presente, tem uns 20 anos, foi quando eu comecei a ter contato com os Hare Krishna e me tornei Hare Krishna. E agora, há Há 20 anos alguns anos atrás. atrás, isso há 20 anos atrás. E agora, há uns 5 anos atrás, não, mais de 5 anos atrás, eu conheci, tem uma amiga que se formou com a minha esposa, que acabou se tornando minha amiga também, ela e o marido, que ela é professora de Iyengar, né? Ela, apesar de ser bem mais nova que eu, ela acho que se formou como instrutora de Iyengar acho que com 16 anos. Quando ela entrou para a faculdade, ela já era formada em Iyengar, estava se formando alguma coisa assim, bem nova. Então, hoje já deve ter uns 30 anos, mais ou menos, não sei se estiver errado, tomara que ela, Bruninha, não me mate. Talvez menos. Então, ela também tive esse contato, ela me chamou, ela tinha um estúdio em Copacabana, me chamou para fazer yoga com ela algumas vezes. Ela, vem fazer, praticar yoga. Ah, não, não era formada, minha esposa está falando aqui, ela é formada em Hatha. Depois se formou em Yoga.
Obrigado, me corrigiu, porque elas estudaram juntas nessa. E aí ela só se formou em Iyengar depois. Obrigado. Aí ela, enfim, abriu um estúdio com o marido, que era o Samato, que era Yoga Ayurveda, então ela me chamou, vim para praticar yoga aqui e tal, fez a minha aula, aí eu fiz aula com ela e tudo. Falei, caraca, cruz credo, eu fiz logo a Iyengar, né? Então eu fiquei assim, nossa, é muito puxado isso aqui, né? Porque a Iyengar trabalha muito alinhamento, essas coisas que a gente conhece. Então, tipo, se você não tá, acho que você Foi um não tá choque. preparado assim, né? Tipo, como era o meu caso, é um choque. Você fala, nossa. E ela é uma pessoa assim, pequenininha, magrinha, fala toda mansa. Quando você olha, você fala, cara, e ela começa a dar aula ali, imagina, 2 horas direto de Iyengar. Enfim, aí depois eu comecei a praticar yoga, Hatha Yoga e tudo. Comecei a praticar num estúdio em Copacabana também, Ananda Yoga, bem legal. Aí fazia 2 dias na semana Vinyasa e 2 dias Iyengar. Aí no começo até ficava com raiva, mas, pô, eu fazia Iyengar, mas eu vou fazer por insistência. Mas a professora também é tão legal, depois eu vi um método tão maravilhoso que é, né? Cada um dentro do seu método, cada um tem sua peculiaridade, tem aquela, assim, tipo, seu estilo que é incrível, né? O yoga na verdade, eu já ouvi dizer que tudo é Hatha Yoga, o que tem pranayama e asanas é Hatha Yoga, né? Então, tudo é yoga e é bem, enfim, bem legal. Depois, em 2017, a gente fez a formação junto, né? E agora, esse ano também eu fiz, ano passado, acabei agora em fevereiro, uma outra formação com Haridarshana também, bem legal. Ele trabalha muito Ai, pranayama, muito asana, puxado, muito. né? Cara, ele também traz muita filosofia, assim, a filosofia do Bhagavad Gita, e também muita prática. Legal que a prática dos asanas, né, pranayamas, melhorar mais, Uhum. e a parte filosófica dele me trouxe coisas que me lembrou do tempo que eu comecei também, quando eu comecei, quando logo que eu virei Hare Krishna, veio me trazendo coisas novas também, enfim. E aí, tô aí, agora estou fazendo uma outra formação que é Yoga Terapia Ayurvédica, mais um ano também. E é Legal. isso, tô aí. Que legal. Nossa, caindo dentro mesmo, né, da prática Então, do yoga. sem parar, Muito bom, muito bem, bom. bem legal. E aí me Aí leva a estamos pergunta que eu nessa estava caminho. segurando aqui sobre, Ah, sobre esse seu primeiro, essa sua primeira rejeição com o Hatha Yoga, né? Com a prática física e tudo mais. Isso é comum, uhum. muito comum, né? Para quem é Hare Krishna e tudo mais. Até quando você fala, você conhece um Hare Krishna, você fala que é professor de yoga, às vezes você vê assim que a pessoa é meio. É, Já sim, aconteceu algumas vezes comigo, então tô falando. E aí, assim, mas qual é o fundamento desse pensamento, assim? Qual seria a diferença, né? Primordial? Existe essa questão de perder a filosofia na prática de yoga, né? Qual é o seu pensamento sobre isso? então. Seguinte, a questão é que a Bhakti Yoga, como eu falei, que é a yoga da devoção, né, que é através do serviço devocional para Krishna, né, para Deus. Na verdade, Krishna é um nome em sânscrito todo atrativo. Né? Esse significa o significado de Krishna na íntegra. Então, a meta do Hare Krishna, né, do Bhakti Yoga, ou Vaishnavas, né, que são nós, na verdade, a nossa filosofia ou religião, ela se chama Vaishnavismo, são os Vaishnavas. Hare Krishna, a gente é mais conhecido como Hare Krishna por causa de cantar o mantra Hare Krishna na rua, né, e tudo. Então a gente ficou, lá vem os Hare Krishnas, mas o nome mesmo é Vaishnava.
Tanto que a gente usa essa marca na testa, né, que é um V, representa um V, a Radha é Krishna, e aqui a folhinha de Tulasi, que é da árvore sagrada que a gente usa Sim. esse colarzinho. Então, o que acontece? A meta do Vaishnava não é alcançar o Supremo, né? É voltar ao lar, voltar ao Supremo, a morada de Krishna e não retornar mais esse mundo material. Então, os outros sistemas de yoga, como Hatha Yoga, Vinyasa, Ashtanga, enfim, são filosofias também bonitas, só que a meta não é alcançar o Supremo. Portanto, tem muitas linhas de yoga, ou pessoas mesmo que praticam yoga, que não que são impersonalistas, não acreditam em Deus como uma pessoa, né? Acreditam em Deus como uma luz, como acham que vão se fundir com Deus, e isso não tem fundamento para a gente, baseado realmente nos Vedas. Os Vedas, eles dizem, eles explicam realmente o caminho da vida, a filosofia, como ela é. O Bhagavad Gita é uma parte dos Vedas. Sim. Então, como o Mahabharata e tudo. Então, a gente vê muitos professores de yoga, a gente não pode generalizar, claro, que são impersonalistas, que levam o yoga para um outro lado, sabe? Que uma coisa até que eu vou falar assim, são pessoas que Pode vão falar. querer me matar. Mas assim, Pode falar que é para ser livre. não, é porque, por exemplo, tipo, não, eu acho estranho, não estou julgando, não quero julgar, jamais vou julgar. Mas um, alguém que pratique yoga, ou um professor de yoga, de repente que não quer, que tipo come carne, ou que, sei lá, usa qualquer tipo de droga ilícita ou não, sabe? Mas cada um na sua, cada um, sabe? Isso não quer dizer que o professor vai ser um professor ruim. Mas dentro da filosofia do yoga, de você purificar seu corpo, sabe? Você purificar a mente. É por isso que todo Hare Krishna ele segue os 4 princípios regulativos, e um deles é não se intoxicar, tem não praticar jogos de azar para manter a veracidade, não ter uma dieta vegetariana, enfim. Então, quando a gente às vezes ouve assim, nossa, eu sou professor de yoga, aí você vê o Hare Krishna, tá, não. Aí ele já fica meio assim, com o pé atrás, porque, como eu estava falando antes, essa coisa do impersonalismo te leva até um certo caminho. Ele vai te levar até o que a gente chama o Brahma Jyoti, que é a refulgência do corpo de Krishna, de Vishnu, né, que está no oceano, no universo, no oceano espiritual, que a gente chama. Enfim. Então, ele está repousado ali e dele emana uma luz que é conhecido como Brahma Jyoti. Então, o impersonalista, ele só chega até ali, a essa refulgência de Brahman, do corpo de Brahman, que é Krishna. Então, o Vishnu, que é uma expansão de Krishna. Então, é só até ali. Então, ele vai chegar ali, ele vai voltar para o mundo material. E a meta do Bhakti Yogi, né, do Vaishnava, é sair dessa e não voltar mais para o mundo material, que é só de sofrimento, né? Então, às vezes, a gente fala... tem gente que fala... Hoje em dia, logo, até um pouco antes, ser sincero, eu já, tipo, a pessoa falava, sou professor de yoga, beleza. Mas eu procurava conhecer a pessoa, mas eu já torci muito o nariz antes, não vou mentir. Mas, porque a gente via muito... E a gente sabe que também não só no yoga, mas em várias outras filosofias, tem muita especulação, tem muita gente que... namastê no yoga, que é o que a gente vive, né? Namastê, ali atrás está, sei lá, batendo na esposa, ou então está fazendo uma besteira, está, sabe, sacaneando os outros, ferrando os outros, assim, e está na frente de todo mundo, namastê.
Sim, Então a é gente vê muita essa hipocrisia que não é dissonância legal. de falar, de ter um discurso e ter uma outra atitude, né? Exato, é que nem aquela frase que tem, né? Não adianta você praticar yoga e não dar bom dia pro porteiro, né? Então a gente Exatamente. vê o yoga ele não é só no tapetinho, tá ali, você pode fazer uma prática visivelmente incrível, né? Tipo, asanas dificílimos, elaboradíssimos, mas aí enrolou ali o tapetinho, saiu ali, tá brigando com os outros. O yoga é do tapetinho para fora, né? Ele começa dentro de você, passa pelo tapetinho e você leva para a rua. Então, Exato. eu até levei um tempinho para poder sincronizar uma coisa com a outra, né? Essa filosofia, minha filosofia de vida, com depois que eu me tornei um instrutor de yoga, né? Falei, cara, como é que eu vou diferenciar, balancear isso, levar as duas? Foi mais difícil para mim do que se eu não fosse Hare Krishna, né? Acho que isso Sim. foi mais difícil para eu também não ter, tipo assim, usar essa coisa de, eu sou Hare Krishna, então sou um bom professor de yoga, eu entendo isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem acha que eu respondi, falo muito, né? Então, uma resposta Sim, não, foi geminiana. demais, foi ótimo. E aí me leva à segunda pergunta, que é o que que o Hatha Yoga, né? O que que a prática de yoga trouxe para você, modificou aí na sua vida? Muita coisa. Primeiro, eu sempre fui muito ansioso, né? Tipo, sou geminiano, geminiano é muito vata, né? Um signo de ar, é muito, Uhum. tipo, tá sempre muito avoado. Sempre, gêmeos também não, né? Não é? Não, Não, gêmeos não. sou canceriana. Canceriana, quer dizer, isso aí. Eu sabia, era gêmeos ou câncer, é. Câncer é mais romântico, é É. um pouquinho mais Ah, sofrido. bem. Mas, não, Hatha Yoga me trouxe assim. Eu me tornei mais paciente, sabe? Mais tranquilo. Me trouxe. Me, me fez parar mais para pensar antes de ter certas atitudes realmente, sabe? Isso eu não vou nem falar da parte física também, que é a consequência disso tudo, né? A gente não. O físico realmente é uma consequência. A gente. Acho que o verdadeiro yogi, praticante de yoga, é o que menos importa para ele. É essa questão física, para mim ajudou muito também. Mas essa parte mental, né, psicológica, o, eu me tornei muito mais uma pessoa muito mais tolerante também, sabe? Mas a cada dia aprendendo mais, porque às vezes a pessoa já ouvi pessoas falarem assim para mim: poxa, mas você é Hare Krishna, pô, não é todo zen, pô, como é que você fica nervoso às vezes? Eu falei, poxa, ó, mundo material, corpo material. Eu sou uma alma dentro de que tem um corpo material. Agora a gente tá o tempo todo sob a influência dos modos da natureza material, né? Então, não é porque, você é Hare Krishna, professor de yoga. Às vezes a psicóloga falou isso pra mim. Pô, mas você é Hare Krishna, professor de yoga e está estressado? Nunca mais eu voltei nela. Falei, poxa, É, tem um amigo que é psicólogo, que ele vai em coincide. psicólogo. Quem é psicólogo também precisa de psicólogo. Professor de yoga também Exatamente. precisa de professor de yoga. Um Hare Krishna precisa de alguém acima dele, uma referência para, sabe? Então, mas enfim. Um mestre para Então, me orientar, ajudou porque a muito. questão Hã? do positivismo. Sim, Isso é legal, né? Assim, eu acho que a prática física realmente nos faz compreender isso de que não é todo dia que a gente vai estar igual e nem sempre o caminho é só ascendente, a gente vai dar uns passinhos para trás, você falou né? tudo. Enfim, a gente vai realmente experimentando isso, frustração de não conseguir uma postura que a gente estava lá encaminhando, ou que a gente já fazia, ou até de se machucar, e aí como você lidar com isso, né? Traz uma experimentação, assim, de reflexão psicológica e emocional muito grande, né? Mas precisa também ser orientado para isso, ser Sim. levado para esse pensamento, né? Uhum. Não
É, realmente não é só, tipo, falar as posturas, decorar os nomes das posturas sem nenhuma orientação do que aquilo vai de fato refletir em você, né? Senão Sim. aquilo se torna mais um exercício que a pessoa faz inconscientemente. É isso que a gente fala, né? De fazer É, inconsciente que o yoga faz diferente. A gente é cisma em bater verdade. nessa tecla, né? A gente leva a pessoa a sentir o que está acontecendo com ela naquele momento. É verdade. E eu vi uma vez um post seu sobre a questão Ah, da disciplina, que o yoga te trouxe a é, ih, disciplina e tudo mais. Foi foi essa semana verdade. passada, foi Foi, recente. foi disciplina. Isso também me trouxe disciplina, né? Porque eu acho que se você conseguir parar, eu sempre tive muita dificuldade na minha prática pessoal. Tipo, cara, sabe, o sadhana ali, todo, sabe, Uhum. todo dia praticar. Sempre tive muita dificuldade. Então, os dias que eu costumo mais praticar é o dia que eu dou aula. Aí eu dou aula, eu fico o dia todo no espaço, aí entre o intervalo uma aula e outra eu vou e pratico. No dia que eu dou aula particular, é difícil praticar em casa, sabe? Agora também, esses dias, são 60 dias dentro de casa. Mas só que a gente está com um bebê que 3 meses. Então a gente não consegue. Poucos foram os dias que eu consegui praticar, né? Sem ser o dia que eu dou aula online, mas poucos foram os dias que eu consegui praticar. E agora eu falei, não, vou praticar todo dia Surya Namaskar, que eu, pô, sempre, tipo, assim, dificilmente praticava Surya Namaskar. Então eu falei, vou praticar Surya Namaskar agora e o Chandra Namaskar. Aí às vezes quando dá eu faço Surya Namaskar de manhã e o Chandra Namaskar à noite. Né? Mas aí então, é isso, essa coisa de abrir o tapetinho ali e vão praticar, é uma coisa que é a disciplina. Isso me fez ter um pouco mais de disciplina, né, para falar, pô, pensa naquela coisa de, tipo, se eu não pegar o tapetinho, colocar aqui, estender o tapetinho, Não vai eu não vou nem. praticar. Então, né, então meu tapetinho ele tá aqui, tá aqui atrás, na sala. Se ele Eu também fico. ficava lá no quartinho de empregada. Eu falei, eu não estou olhando para ele, então eu não vejo. Quem não é visto não é lembrado, né? Então eu peguei, falei, não, tem que deixar pelo menos já visto. Aí pego e vou praticar. Então, Uhum. me trouxe um pouco mais. Ainda não sou, não vou mentir, não sou muito disciplinado. Ainda estou aprendendo, melhorei muito. Com o yoga me trouxe muito essa questão da disciplina mesmo, entendeu? Essa coisa tipo, não, bota o tapetinho ali, vamos lá, que senão, eu nunca fui. Eu também, eu tive um tempo que estava dentro do armário também. Aí agora fica na sala, porque eu tô dando aula ali também em vídeo, né? Aí fica direto. Aí esses dias a mesma coisa. Eu fiquei um tempinho, uma semana sem praticar. E voltei e falei, não, vou fazer pelo menos um Surya Namaskar, vamos ver como é que vai fluindo. E ali do Surya, vou fazer mais alguma coisa. Mas é assim, Muito né? bom. A gente também tem que trabalhar com, com isso, né? Com essa nossa Sim, fluidez aí. E não só emocional, não só física, do nosso tempo mesmo, né? Às vezes a gente acorda já com alguma coisa na cabeça, é difícil a gente, não, não vou realizar isso, não vou me preocupar com isso, eu vou ficar centrado no tapete. Não é fácil, né? A gente não, realmente não. desligar a mente para fazer a Rua dizendo que pratica todo dia. A Rua é uma yogi já, né? Nossa árvore, Ah, mãe. pô, a Rô, ela é demais. Não, e ela é um grande exemplo que eu tenho, assim, até de, sabe, de equanimidade, de tranquilidade, tá assim, nunca, é difícil até você ouvir a voz dela, né? Que ela Né? fala Verdade. sempre tranquila, mansinha, e mesmo assim ela consegue expressar o que ela tá sentindo, se ela tá feliz, se ela não tá, apesar que eu nunca vi ela sem estar feliz, mas está sempre e consegue passar isso. Isso é
qualidade que a gente fala bramínica, assim, então, a tranquilidade, a equanimidade, ela é muito, muito, muito bom. Um bom exemplo maravilhoso. Nossa queridíssima Rô. É E um aí, amor. Goura, antes da gente entrar no. Deixa eu ver a hora. E Tá, aí, não, querido? vamos entrar no Bhagavad Gita então, né? Porque é o nosso Vamos. assunto, senão a gente vai. Se der tempo, eu puxo aqui um outro assunto. Tá, É, o vamos lá. Bhagavad Gita, né? Ele vai trazer o ensinamento de Krishna para Arjuna, né? Que é Uhum, um guerreiro, que vai uhum. começar ali justamente na batalha e tudo mais, né? Sim, E, e aí, conta pra gente, assim, brevemente, assim, essa trajetória, o que é esse ensinamento? então, Krishna e Arjuna, é o seguinte, eles eram primos. Inclusive, esse quadro aqui atrás ó, é Krishna e Arjuna. Nossa, que É que lindo! Arjuna e Krishna, aí é um amigo nosso que é artista, ele fez eles tocando o búzio antes de começar a guerra, mas ele colocou uns Aham. corações saindo do búzio deles. É bem legal. Isso significa, quando eles vão tocam búzio, é que vai começar a guerra. Enfim, então vamos Uhum. começar. Vai, enfim, Arjuna ele é um kshatriya, um guerreiro, né? E o dharma do guerreiro é lutar, defender do kshatriya é defender o povo dele. Então, Arjuna ele tinha mais 4 irmãos, que era Nakula, Sahadeva, são gêmeos, Bhima e Yudhishthira. Então, eles falam um pouco a história deles bem resumida, né? Porque senão a gente vai ficar aqui uma semana. Aí, mas enfim, e esses 5 irmãos eram os Pandavas. Então, eles tinham uns primos, uns outros primos do outro lado da família, filhos do tio dele, de Dhritarashtra. Ele era irmão de Pandu, que era o pai dos Pandavas, que são Arjuna e seus 4 irmãos. Então, Pandu ele morreu muito cedo e o trono ficaria para Dhritarashtra. Só que Dhritarashtra era cego, era irmão dele cego, então não podia reinar. Então, como Uhum. por direito, o reino seria dos Pandavas, então de Maharaj Yudhishthira, que era o irmão mais velho de Arjuna, né? Arjuna ou Arjuna, os dois formas são. Então, era o irmão mais velho dos Pandavas, dos 5 Pandavas. Só que, por inveja, o rei Dhritarashtra não queria que o reino fosse para os Pandavas, queria que fosse para Duryodhana, que era o filho dele mais velho, e que tinha mais 100 irmãos, eram 100 irmãos que era o lado dos Kauravas. Então os Kauravas eram esses 100 irmãos, primos dos 5 Pandavas. Então eles fizeram de Uhum. tudo, isso está... e detalhe, o Bhagavad Gita, ele é uma parte do Mahabharata. Né? O Mahabharata é a história dos Pandavas, né? E dos Kuros, das Kuros, que pegam os Pandavas e os Kauravas. A família de Kuros. Então Mahabharata é toda a história, desde quando eles nascem até até a Batalha de Kurukshetra, né? Que é o Bhagavad Gita. Então o Bhagavad Gita está contido dentro do Mahabharata. O Bhagavad Gita tem 400 versos que foram falados em 45 minutos, né? Então Krishna e Arjuna, no meio da batalha, Krishna tem essa imagem, não sei se vai dar para ver. Essa aqui é uma imagem de Arjuna. Aqui Arjuna pede para Krishna o quadrigário de Arjuna, né? Ele Aham. que guiava os cavalos da quadriga, né? Como se fosse uma charrete, mas bem mais elaborada, a quadriga de Arjuna. Então, antes de começar a guerra, ele pediu para colocar a quadriga dele entre os dois exércitos e começou a argumentar. Aí começa o Bhagavad Gita com Krishna, porque de um lado estava ele com os irmãos e o exército dele, e do outro lado estavam o tio, o avô, os primos, Uhum. né, o mestre deles,
o mestre de artes espaciais dele, de armas. Então ele não queria lutar. Ele não queria cumprir o dharma dele. Né? O dharma, o dever do kshatriya é lutar. Então, ele começa a argumentar para Krishna, falar, não, mas eu não quero lutar, porque que adianta eu lutar e depois se eu matar meus irmãos, meus primos, meus tios, meus parentes, com quem que eu vou desfrutar do reino? Aí até tem um verso que Krishna fala para ele que como é que é? Que você deve melhor do que a inércia é você seguir o seu dharma independente das consequências. Mas o que Krishna, na verdade, está querendo dizer é que ele é Krishna, a suprema personalidade de Deus. E Krishna é primo de Arjuna. Dentro desse contexto todo, ele é primo de Arjuna. Eles são filhos de Kunti, que era parente do deixa eu ver, do Sku... não. Isso, não tem nada a ver. Quem era irmão era o Panda. Mas, enfim, todo mundo parente. Então, e Krishna era sobrinho de Kunti. Né? Então, ele era primo de Arjuna. Krishna, quando veio há 5.000 anos atrás, na sua forma original, apareceu no planeta. E foi justamente para trazer de volta a filosofia do Bhagavad Gita, que estava perdida há milhares de anos. Então, ele veio na sua forma original, ele azulzinho, tocando flauta, e veio trazer de volta a filosofia do Bhagavad Gita. Então foi quando ele realizou esses passatempos dele em Vrindavana, e depois foi para Hastinapura, que hoje é conhecido como Nova Delhi, e